Todo mundo que perdeu um amigo sabe como é difícil. Quando a gente tem que falar sobre a morte de um amigo, eu estou falando sobre a morte de Ricardo Boechat, uma morte trágica. Não, não tem muito o que comentar aí, mas eu queria era no fundo aqui considerar a figura jornalística do Boechat. Eu tive o privilégio, o orgulho de ter trabalhado com ele em outros órgãos da imprensa brasileira, e o que sempre me impressionou no profissional Ricardo Boechat é o apego dele à informação. É algo que se perdeu em boa medida no jornalismo moderno brasileiro, esse apego ao tijolinho essencial, ao tijolinho fundamental no exercício dessa profissão, é informação. Boechat era fascinado por informação. Ele tem, como eu tive também, lá no Jornal do Brasil, uma grande escola com alguns colunistas muito importantes. Eu lembro aqui, por exemplo, Anselmo Góes, de quem fomos contemporâneos lá também, e essa ênfase em obter informação, não só em obter informação, mas em obter a melhor informação e obter a melhor informação antes dos outros. Boechat tinha esse espírito de competição que eu acho extraordinariamente sadio nesse tipo de profissão. Era um jornalista de opinião? Claro que era um jornalista de opinião. E era um jornalista de coragem ao manifestar a opinião dele. Não me deu a impressão nunca, o Boechat, que lutasse por aplausos. Sempre me deu a impressão de lutar por dizer aquilo que ele achava, mas aquilo que ele achava em cima de informação. Esse é um aspecto essencial na atividade jornalística, um princípio que vem se esquecendo nos últimos anos e que ele foi um importante símbolo e representante. Espero que os colegas mais jovens levem isso em consideração. Ainda falando da figura jornalística de Ricardo Boechat. Por que ele é uma perda tão importante? E ele é uma perda muito importante. Nós estamos ficando órfãos, na verdade, público, de referências. Não importa se as pessoas gostam ou não gostam de uma determinada opinião, ou da maneira como um jornalista manifesta a opinião. O que importa é a presença de referências, é a presença da confiabilidade, da credibilidade. Essas são as palavras essenciais quando os jornalistas manifestam opiniões. O problema não é a opinião do jornalista, o problema é a credibilidade e a confiabilidade que ele tem. E o Ricardo Boechat tinha enorme credibilidade e confiabilidade, portanto era uma referência. Ele era muito conhecido pela capacidade de formular frases de efeito. Por exemplo, essa é uma das mais recentes dele. O problema não são as fake news, são as fuck news. Ele estava fazendo um trocadilho com a palavra em inglês de informação fudida, informação de merda, informação feita para prejudicar alguém. E aí é que o desaparecimento dele coloca de novo em evidência essa tese que eu venho defendendo, que o problema de fake news no Brasil não é as pessoas inventarem coisas erradas, inventarem coisas evidentemente falsas e mentirosas, mas é a presença que noticiário errado, falso, falsificado ganha, a relevância que ganha, devido ao fato da gente perder as referências, e nós acabamos de perder mais uma. Quer dizer, o público se sente órfão de um padrão em relação ao qual ele pode comparar o que ele recebe. Daí a importância relativa, importância negativa, é disso que eu estou falando, de fake news no Brasil. A gente perdeu as referências. Sobretudo alguns grandes grupos de comunicação entraram numa crise de credibilidade enorme, sem que isso signifique que todos os profissionais que trabalham em grandes grupos de comunicação tenham perdido igualmente credibilidade. No caso do Boechat, evidentemente não. Há um outro aspecto em relação ao Boechat jornalista que eu gostaria de mencionar, particularmente na posição que ele ocupava como apresentador, âncora. Eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, uma função que eu mesmo ocupei durante 12 anos, num grande grupo de comunicação.
e sei o que é o ego, o que acontece com o ego de quem ocupa uma posição como essa que eu ocupei, que o Boechat ocupava. E a respeito dele o que eu gostaria de dizer é que nunca foi dado a estrelismos. Nunca senti o Boechat, o âncora Boechat, mordido pela mosca verde como se ele fosse mais importante que qualquer outro ser humano. Não é fácil, num posto de tanta projeção em relação ao público como esse de âncora, continuar sendo uma pessoa como ele era, uma pessoa autêntica, normal, com o jeito dele, com as coisas dele. E por último eu queria falar da pessoa Ricardo Boechat. Aí evidentemente é mais difícil porque é uma coisa muito própria, sempre foi leal e solidário, e é raro que a gente possa falar isso em âmbitos de muita competitividade, estrelismo e egos, como é o caso do mundo da mídia de alta projeção, no Brasil, também fora do Brasil. É alguém cuja personalidade resistiu a todos esses chamados ou encantos e continuou sendo sempre jovial, risonho, pilantra naquele sentido do cara brincalhão, do cara desbocado, do cara adorava uma piada, não importa se a piada agradasse ou desagradasse, sempre foi algo que a gente vai chegando nessa idade que eu tô, tinha a mesma idade dele, 66 para 67 anos, a gente vai chegando nessa idade e a gente vai apreciando cada vez mais isso, que a gente vê cada vez menos, né? Infelizmente. E que eu via nele uma pessoa leal. Sempre foi um amigo leal. Com essas palavras que eu queria deixar aqui minha homenagem a Boechat e me despedir de vocês. Pessoal, muito obrigado.